Olá, paz, saúde e prosperidades para todos vocês. Eu sou o pastor Emílio Géis e para mim é um prazer tê-los acessando o Bíblia. Queridos, o vídeo de hoje é o seguinte: recebi o Espírito Santo. E agora? Depois da vinheta. Vamos lá. Alguns têm esse tipo de dúvidas. Outros não sabem o que fazer, mas vamos ler a palavra de Deus, depois vamos destrinchar essas coisas concernente ao Espírito Santo. Vamos lá. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, que diz assim: Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Claro que são as evidências que você é batizado com o Espírito Santo. São as línguas. Uns não creem dessa forma, mas nós pentecostais acreditamos dessa forma. Para ser batizado e estar com o Espírito Santo, é necessário ter as evidências que são as línguas. E não vem com aquela história de dizer, mas ali em Atos capítulo 2, ali estava falando línguas comuns, estava falando em questão idiomática. Sim, concordo, mas você tem que entender uma coisa, existe a língua mesmo que você se comunica com o Senhor em mistério. Depois a gente vai tratar desse lado. Mas o que está agora em questão é o seguinte: recebi o Espírito Santo. E agora? Aí, irmãos, é o seguinte: o texto aqui está falando que Paulo chegou em algum lugar. E quando ele chega ali, tinham os discípulos que aceitaram a palavra, foram batizados nas águas, mas pelo batismo de João. Mas não orientaram eles, de forma alguma, que existia também o batismo com fogo. Aí é que está o problema. Os crentes, as pessoas dentro da igreja, às vezes não estão sendo instruídas como deve ser, ou outros não querem ser instruídos. Aí é que está. Vê aonde é que está aí o problema. Mas existe o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, existe as evidências das línguas, existe o mistério entre o crente e Deus quando fala em mistério. Você pode dizer, mas tá bom, pastor, aí tudo bem, você está explicando uma coisa, mas eu quero saber esse negócio, recebi o Espírito Santo, e agora? Agora, queridos, não é ficar estacionado, porque Deus não batiza ninguém só por batizar. Deus não batiza ninguém por efeito. Ser batizado no Espírito Santo e receber o Espírito Santo na sua vida não é simplesmente ficar detido em uma igreja só falando em mistério quando tem um culto de Pentecoste, quando é renovado na ceia e etc. Não. O Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, ele vai mais além do que isso. Deus batiza o homem de Deus e a mulher de Deus para fazer a obra de Deus, para entrar em ação. E muitos não entendem isso, queridos. Querem o batismo, uns recebem, porque não buscou total. Mas como está envolvido, está o seu batismo. Outros pede o batismo. Mas quando vem, não entende, não sabe o que fazer. O batismo com o Espírito Santo é para você fazer a obra, é para entrar em ação. Não é para ficar detido
em quatro paredes, simplesmente mostrando que fala em mistério, qualquer oportunidade de falar em mistério. Não, não é isso. O batismo com o Espírito Santo é ação, queridos. Tem que sair a campo. Tem que fazer a obra do Senhor. O Senhor está te dando uma ferramenta forte, que é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma dádiva que o Senhor Jesus foi e disse que ele viria. É uma dádiva, é um presente. Só que as ferramentas aí são os dons. Então é para você fazer a obra, trabalhar em prol a obra do Senhor. Porque prestem atenção, um predeiro, ele tem o quê? Uma colher, um prumo, um esquadro, uma régua. Um pintor tem o quê? Um pincel, seja de rolo, seja aquele, né, aquela taxazinha. E por aí vai. Todos os profissionais, eles têm ferramentas. É isso que Deus está dizendo agora nesse vídeo, que está imperdível, que você foi selado com o Espírito Santo, depois batizado no Espírito Santo, porque uma coisa nós entendemos que é o selo e outra coisa é quando é batizado. Selo é promessa, é que você já está ali a caminho. E batizado é quando você recebe essa dádiva de Deus que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, entenda. Recebeu? E você pergunta aí agora? Agora a ação, querido. Vai fazer a obra do Senhor. E vai usar os dons que o Espírito Santo proporcionou para vocês. Deus abençoe. Foi mais um vídeo para a glória de Deus. E vocês estão no Bíblia. Irmãos, divulguem essa obra, porque nós fazemos a obra de Deus com sinceridade. Estamos aqui não embromando ninguém. Nós queremos que você, que ainda não aceitou ainda o Senhor, aceite, e os que estão na fé, continuem firmes e fortes. Deus abençoe.